Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e dar continuidade aí ao nosso trabalho que nós temos desenvolvido de gravar os nossos vídeos, massificando conscientizando, as pessoas a respeito desse tema, dessa pauta, que é a volta de Jesus, que embora seja um tema assim ignorado por muitas pessoas, um tema, uma pauta que é muito pouco assim explorado, por muitos ambientes eclesiásticos, ambientes de igrejas, esse tema muitas das vezes é um tema muito mal explorado, porque nós vivemos uma geração que nós temos aí muitas placas de igreja, temos as redes sociais, que é um meio muito bom de se propagar a palavra de Deus, mas você vê muito poucas pessoas falando sobre esse tema, com mais profundidade sobre a volta de Jesus. Você vê muitas pessoas falando de conquista, de vitórias, que você vai conquistar, que o tempo de luta vai passar e que você que está chorando hoje, amanhã você vai sorrir, que os que estão te vendo humilhado vão te ver exaltado, você pode ter o gosto de fel, amanhã você vai ter o sabor de mel, e fica essa disputa, essa correria, por mostrar ao mundo uma base material bem estruturada do que uma base espiritual, que é o propósito que o nosso Senhor Jesus veio para trazer. Então nós temos aqui, quebrado alguns paradigmas, que é falar para as pessoas sobre alguns assuntos que muitas das vezes não é falado. E eu quero deixar as pessoas cientes, pessoal, que um dia eu fui ordenado ao ministério. Sobre a minha cabeça foi derramado óleo, como aconteceu um dia com Saul, com Davi e com muitos que foram usados por Deus. Eu fui ordenado ao ministério, porém, por minha própria conta, eu decidi me desligar desse ministério. E não quero aqui ficar tecendo comentários, o porquê, o motivo, isso não vem ao caso, tá certo? Eu resolvi sair de cabeça erguida, com a vida limpa, e sigo aí no meu trabalho, que é levar a mensagem. Não sou autônomo e nem sou desengrejado. Eu já disse para as pessoas, não fico aqui também anunciando, fazendo propaganda de placa de igreja. Eu só deixo as pessoas cientes que eu não sou desengrejado, frequento ali a igreja cristã de Nova Vida de Nova Iguaçu, aonde eu tenho o meu líder espiritual, o Bispo Rubens, que vem ali auxiliado pelo Otávio, pelos pastores ali Luiz Carlos, pelo Arlindo, que são homens de Deus, tem uma equipe ali de diáconos, de discípulos, um povo maravilhoso. Não fico aqui fazendo propaganda de igreja, mas eu gosto de dizer que eu faço parte de uma igreja, e a igreja é a cristã, Igreja Cristã de Nova Vida de Nova Iguaçu. Então, pessoal, vamos aí falar de um tema hoje, tá? Entre aquele tema que nós viemos falando atrás sobre os falsos mestres, eu quero sair desse tema para passar para aquele outro que nós falamos lá de 2 Pedro capítulo 3, nós falamos com vocês que nós iríamos fazer o próximo vídeo falando sobre o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Mas eu não consigo parar de falar desses falsos mestres que andam por aí dissimuladamente infamando o caminho da verdade.
criando uma fama, né, ao caminho da verdade. E por isso você deve tomar cuidado. Quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, né, ele iniciou o ministério dele, lá no capítulo 5 fala o Sermão do Monte. Ele reuniu os seus discípulos quando ele viu que ele estava aglariando muitas pessoas. Ele sentou lá no monte, os seus discípulos se aproximaram e ele começou a fazer um trabalho de preparação com os seus discípulos. Nós podemos ver que nesse Sermão do Monte e outros momentos, o Senhor Jesus tem momentos a sós com os seus discípulos, né? Um momento em que ele tira ali para poder fazer um trabalho de doutrina, para poder preparar aqueles homens que iam dar sequência ao trabalho da pregação do reino de Deus, as pessoas saindo por cidades, saindo por lugares. Então o Senhor Jesus teve essa preocupação de preparar esses homens, né? Por isso que quando nós falamos de placa de igreja, temos alertado as pessoas a tomar cuidado para que elas venham ver direitinho esses lugares que elas estão frequentando, que tipo de doutrina, que tipo de evangelho está sendo pregado lá, é para que você não venha, sabe, cair no engano, como Jesus disse. Porque no meio desse sermão, ele falou as bem-aventuranças, os discípulos sal da terra, os discípulos a luz do mundo, falou sobre o homicídio, o adultério, o amor ao próximo, da vingança, como se deve orar, como se deve dar esmola, a oração dominical. Ele falou da ansiosa solicitude pela vida, que o servo de Deus não tem que andar preocupado, inquieto, ansioso com o que deve comer, beber, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele falou os tesouros no céu, como jejuar. E lá no capítulo 7, no versículo 14, ele fala assim, os falsos profetas. E ele diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má frutos maus. Eu gostaria que você que está chegando agora, você pudesse ver nossos vídeos anteriores falando sobre os falsos mestres, falando sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Nós temos a nossa página aí do Facebook, Vinda de Jesus, e o nosso canal no YouTube é Joel Costa. E eu gostaria que você pudesse nos acompanhar nesses nossos vídeos. Nós não estamos aqui metendo pau em placa de igreja, falando mal de líderes espirituais. Eu oro para que Deus abençoe todas as placas, para que Deus abençoe todos os líderes, mas a verdade tem que ser pregada, pessoal. O evangelho de Jesus está muito desacreditado por causa de uma série de escândalos que tem acontecido por aí, por causa da ganância, a avareza de muitos servos, que se apresentam com título de pastor, de bispo, de apóstolo, de sei lá o quê, e acabam, ao invés de trazer pessoas para Jesus, tem distanciado pessoas de Jesus. Eu estava lendo na internet agora de manhã que foi preso uma pessoa com título de pastor, num estado aí, num lugar aí. Então, quando nós falamos para as pessoas sobre esses falsos profetas, esses falsos mestres, nós não estamos generalizando, porque o que as pessoas têm que fazer é elas tomar conhecimento dessa palavra. Por isso que a leitura da Bíblia, tá? Eu fico aqui incomodado porque o óculos fica refletindo aí a janela. Então as pessoas têm que tomar conhecimento da palavra de Deus, ser uma pessoa que examina a palavra de Deus, para que elas possam se confrontar esses enganadores. Porque Jesus disse aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Leia 2 Pedro capítulo 2. Leia lá. Aquilo que está escrito lá, você consegue ter claramente qual é o caráter, qual é as obras que esses falsos profetas, que esses falsos mestres têm realizado, e fica mais fácil de você identificar. Porque você pensa que o falso profeta, o falso mestre, ele vai pregar isso que eu estou falando para você, ele vai dar tiro no pé dele, ele vai pregar contra ele. Por isso que a pregação de muitos que andam por aí tem sido a mesmice. Tem sido a mesmice. Que você vai tocar nisso aqui, você vai vir aqui, vai pegar aquilo ali, você vai fazer isso e Deus vai te dar aquilo, você vai dar e você vai receber, quem planta colhe, e é isso, é vida com vitória, é vida com abundância, você vai ficar rico, milionário e blá 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 blá. Coisas que o Evangelho não aprova. Então, meus irmãos, o nosso propósito é conscientizar e alertar você para que você possa viver o verdadeiro Evangelho. Porque está escrito aqui, muitos naquele dia hão de dizer, ó o perigo! Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Curaram, expulsaram o demônio, fizeram muitos milagres, mas viviam na iniquidade. Veja se não é isso que diz 2 Pedro capítulo 2. O caráter do falso mestre. E infelizmente Jesus disse em Mateus 24, e Pedro fala lá em 2 Pedro, muitos seguiriam os falsos profetas, os falsos mestres. E Jesus disse, os falsos profetas enganarão a muitos. Então o nosso propósito aqui é alertar você, conscientizar você, para que você possa ter a sua salvação resguardada, porque Jesus virá. Ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para buscar os seus. E o diabo não quer que você suba. O que o diabo quer é tirar de nós a nossa salvação. E ele vai trabalhar. E ele vai trabalhar levantando muitos falsos mestres e falsos profetas. Fica atento, meu amigo. Pega essa palavra e examine. Leia essa Bíblia. Leia, o tempo é de ler, de orar, de deixar o Espírito Santo fluir. Tá certo? Eu atrapacei um pouquinho aí o time do meu vídeo, mas vamos compartilhar, vamos evangelizar. Tá certo? Não vou me calar. Vou continuar realizando esse trabalho. Muito obrigado às pessoas que têm nos acompanhado, que têm aí compartilhado, têm nos ajudado aí. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.